E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar início ao nosso minicurso Tópicos de Engenharia Econômica. Esse minicurso faz parte da programação do evento EAP Digital, que é o congresso 100% online que a Universidade do Estado do Amapá está ofertando durante esse período de quarentena, né? Vai acontecer do dia 20 de abril até o dia 2 de maio e é uma forma de troca de conhecimento virtual aí durante esse período de isolamento. Então já convido vocês para participar de todo o evento aí das outras atividades, palestras e minicursos que irão ocorrer no evento. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Guimarães, sou bacharel em Engenharia de Produção pela própria EAP, especialista em Gestão e Docência no Ensino Superior pela FATEC e atualmente eu estou cursando mestrado profissional em Matemática pela Unifap, em parceria com a CAPES e a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, pessoal, vamos começar pela estrutura do nosso minicurso, tá? Esse minicurso ele vai ser ofertado em 3 módulos. E no primeiro módulo a gente vai ter os conceitos e fundamentos de matemática financeira. No segundo módulo, a análise de situações especiais de investimentos. E no terceiro módulo, efetivamente, os tópicos de engenharia econômica. Mas o que é a engenharia econômica, pessoal? A engenharia econômica é simplesmente a aplicação de conceitos e ferramentas da matemática financeira na análise de investimentos produtivos e econômicos. Então, basicamente, a gente vai utilizar a matemática financeira como ferramenta na análise de problemas produtivos e econômicos, buscando tomar a melhor decisão possível, seja na sua empresa ou na sua própria vida profissional. Então, como a matemática financeira ela é a ferramenta essencial para a engenharia econômica, a gente vai ter que ver alguns princípios antes de avançar no nosso minicurso, tá? Alguns princípios de matemática financeira. Nosso primeiro conceito vai ser o de fluxo de caixa, pessoal. O fluxo de caixa ele nada mais é do que a representação de saídas e entradas monetárias ao longo do tempo. Então, essa aqui é a representação gráfica de um fluxo de caixa, tá? A gente tem também a representação algébrica, que a gente vai ver mais à frente durante o minicurso. E como a gente pode ver, a gente tem uma linha horizontal. Nessa linha horizontal, a gente vai colocar o período temporal de análise, né, do nosso investimento. Então, no canto direito, a gente tem a unidade temporal, que pode ser mês, ano, semana, entre outros. A nossa taxa de juros, que é a qual vai ser submetido o investimento, que é outro conceito que a gente vai ver já já. E na vertical, a gente tem as linhas, as setas, né, que representam as saídas e entradas monetárias do nosso investimento. Então, setas para cima são entradas e setas para baixo são saídas monetárias. Aqui alguns exemplos de entrada, né? Podem ser receitas ou economias e saídas são despesas ou custos. Só como exemplo, a gente pode colocar esse aqui como um caso em que você fez um empréstimo de 50 mil, por exemplo. Então aqui na data zero, que significa que é a data de hoje, tá? Nesse caso aqui, você fez um empréstimo de 50 mil. E esse empréstimo vai ser pago em prestações de R$ 13.189,87. Durante 5 meses você vai pagar essas prestações mensalmente. Só para exemplificar aqui, o fluxo de caixa ele representa uma situação real de forma geométrica, tá? E uma coisa que a gente já percebe aqui, por exemplo, é que se eu empresto 50 mil e eu fosse fazer o pagamento normalmente, digamos assim, eu pagaria 5 prestações de 10 mil, concorda? No entanto, como a gente vê aqui, essa prestação ela é maior do que os 10 mil, que seria o valor teoricamente correto, né? Isso porque, pessoal, quando você faz um empréstimo e você paga em prestações ou você paga posteriormente, a instituição financeira que lhe concedeu esse valor, ela vai lhe cobrar uma taxa por lhe fornecer esse valor, além de cobrar de volta o valor que foi emprestado. Isso, pessoal, é o que a gente chama de juros. Então, pessoal, os juros ele é a remuneração recebida pelo capital investido ou paga pelo empréstimo contraído. Nesse caso aqui, por exemplo, se você faz um empréstimo de um valor de 50 mil, ao final, a cada pagamento, você não vai pagar simplesmente os 50 mil. Você vai pagar também uns juros, que é a cobrança ou uma taxa por ter emprestado esse valor para você. Então, só como para exemplificar nesse nosso caso aqui, se eu multiplico 5, que são as prestações, né? São 5 prestações aqui por 13.189,87, que é o valor da prestação, eu vou ter esse valor de 65.949,35, que é muito superior ao valor que foi emprestado, né? De 50 mil.
Ou seja, pessoal, eu paguei de juros a diferença, né, entre esse valor de 65 mil e os 50 mil, ou seja, eu paguei de juros 15.949. Com isso, a gente já pode ir para outro conceito que é o de taxa de juros, que está diretamente relacionado aos nossos juros, tá? Então, a taxa de juros, pessoal, ela vai ser um valor percentual, um valor relativo, referente a esses juros que foram cobrados. Então, vamos supor que eu empresto de você R$ 100 e pago com 120 daqui a 7 dias. Aqui está a nossa representação gráfica desse fluxo de caixa. Tá? Eu faço um empréstimo de 100 e pago com 120. Ou seja, quando eu fiz o pagamento, eu paguei de juros R$ 20, pessoal. Então, esses são os nossos juros, tá? A taxa de juros ela vai ser a divisão desses juros de R$ 20 pelo valor inicialmente investido ou emprestado, tá? O valor de R$ 100, ou seja, sendo I, a nossa taxa de juros, ela vai ser igual a juros dividido por P, que é o nosso principal, que é o capital que foi investido inicialmente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 20 dividido pelo valor inicialmente investido, que é 100. 20 sobre 100 é 0,2, tá? Multiplicando isso por 100, eu tenho a taxa em percentual, tá? Quando eu divido os juros pelo principal, eu tenho uma taxa decimal. Quando eu multiplico essa taxa por 100, eu obtenho a taxa em percentual, tá? Ou seja, a taxa em porcentagem. Existe, pessoal, dentre outras classificações, duas modalidades de juros: os juros antecipados e os juros pós-antecipados. Os juros antecipados eles são cobrados no início de cada período e os juros pós-antecipados ao término de cada período. Então, nosso mesmo exemplo, por exemplo, eu emprestei R$ 100. Os juros que foram cobrados foram de 20%, vamos supor. 20% de 100 é 20. Esses juros já são pagos logo no momento do empréstimo, ou seja, aqui na data zero. Você está vendo uma seta para baixo como despesa de R$ 20, ou seja, você já está pagando os juros antecipadamente. E aí, no término do período, você vai pagar apenas o valor equivalente ao valor emprestado. Nos juros pós-antecipados, pessoal, eu faço um empréstimo de R$ 100 e eu só vou pagar os juros ao término. Então, aqui no término, você paga os R$ 100 de volta e mais os juros de R$ 20, entendeu? Essa é a diferença entre os juros antecipados e pós-antecipados. A modalidade mais utilizada é dos juros pós-antecipados, tá? Outra classificação é a de taxa efetiva, taxa nominal e taxa real, tá? A representação da taxa, pessoal, ela é da seguinte forma. Aqui, como a gente tem um exemplo, 5% AM significa 5% ao mês. Na taxa efetiva, essa taxa de juros ela tem a mesma unidade temporal do período de capitalização, da capitalização. Né? A capitalização ela é o período em que é cobrado esses juros. Por exemplo, eu cobro esses juros mensalmente, eu cobro trimestralmente, ou cobro anualmente. Então, isso é a capitalização. Na taxa efetiva, a minha taxa de juros ela vai ter a mesma unidade do período de capitalização. Ou seja, se eu tenho uma taxa de 5% ao mês, capitalizado mensalmente, essa taxa ela é efetiva, porque a taxa está em mês e a capitalização também está em mês. Já a taxa nominal, a unidade, ela é diferente, tá, pessoal? Então, só como exemplo aqui, 12% ao ano capitalizados mensalmente, ou seja, a taxa anual e a capitalização, ou seja, o período em que é cobrado esses juros é mensal. Então, por isso a unidade diferente taxa nominal, tá? A taxa real, pessoal, ela é uma taxa de juros corrigida pela inflação. Ou seja, você tem uma taxa em que já é deduzido o valor da taxa de inflação. Muito bem, pessoal. Outra classificação muito importante é a de juros simples e juros compostos. Na modalidade de juros simples, pessoal, os juros eles são fixos, porque eles sempre incidem sobre o principal, o capital inicialmente investido. Então, a taxa de juros sempre vai incidir sobre o principal ou o capital inicialmente investido. Nos juros compostos, é diferente. A taxa de juros ela vai incidir sobre o acumulado, ou seja, sobre o montante anterior. Então, só exemplificando, vamos supor que a gente tem uma taxa de 20% ao mês e um valor inicial aqui de R$ 100 investido. Para juros simples, pessoal, essa taxa sempre vai incidir aqui sobre os 100%. Sobre os 100, que é o valor inicial, tá? Sobre o principal, no caso.
Então, 20% de 100 seria 20, ou seja, eu vou ter um juros de 20. Portanto, eu vou somar o principal mais os juros, eu vou ter 120, 100 mais 20, tá? Agora, para o próximo período aqui, os juros também vai incidir sobre o valor inicial invertido, sobre os 100. Então, novamente, eu vou ter R$ 20. E agora eu vou somar o valor atual aqui, 120, mais, novamente, os juros de 20. Ou seja, 140. E assim sucessivamente. Novamente aqui eu vou apenas somar 20, porque os juros ele sempre vai ser igual em cada período, por incidir sempre no valor inicial, no principal. Então, eu vou ter, em juros simples, uma PA, em que a razão vai ser os juros cobrados em cada período, tá? Você percebe que aqui o valor cresce de 20 em 20, que é o valor nominal equivalente a 20% de R$ 100 aqui, nosso valor inicial. Para os juros compostos, pessoal, a diferença é a seguinte. Eu vou ter no valor inicial 100 aqui e os juros vão ser 20%, que é R$ 20, concorda? Então, eu vou ter 120. Os juros mais o principal, 120. Agora, pessoal, esse valor atual, os juros vão incidir sobre ele, sobre esse valor do montante, e não mais somente sobre esse valor inicial aqui. De forma que os juros vão crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque agora eu vou ter 20% de 120, que é 24. Então, eu vou somar 120 agora com 24, obtendo assim 144. E agora, novamente, os 20% vão incidir aqui sobre esse 144. E aí, novamente, eu vou acrescer o valor dos juros agora incidido sobre 144 desse valor aqui, obtendo 172,80. E assim sucessivamente, pessoal. Então, os juros, na verdade, vão aumentando em cada período. Esse aumento ele é exponencial, tá? Então, na modalidade de juros simples, a gente tem um aumento linear, uma PA, né? E nos juros compostos, um aumento exponencial, que é uma PG, no caso. Então, vamos generalizar essas duas modalidades de juros, pessoal. Como a gente viu nos juros simples, os juros de cada período eles são sempre igual a PI. Então, isso aqui foi o que a gente fez aqui, tá? Todos os juros ele é igual e ele é igual ao principal vezes a taxa, aquele primeiro principal, né? O capital inicial invertido. Se eu quiser, então, os juros acumulados, eu vou simplesmente fazer esse somatório aqui de PI. Quantas vezes eu vou ter PI? Se eu quero um somatório de juros até um período N, então eu vou ter um somatório de juros igual a PI vezes N. N vezes esse PI aqui. Então, o somatório dos juros vai ser igual a P vezes I vezes N, o número de períodos. Como o montante ele vai ser igual ao principal, mais os juros acumulados, né, todos os juros do período, então o montante numa data N, lá numa data genérica qualquer, ele vai ser igual ao principal, o capital inicial invertido, mais os juros acumulados. Colocando P em evidência, eu tenho que o S vai ser igual a P vezes 1 mais N vezes I. Essa aqui é a fórmula fundamental para juros simples, tá? Agora, em juros compostos, o que é um pouco mais complexo, você percebe aqui que o primeiro juros ele vai ser o principal vezes a taxa, novamente igual no juros simples. No entanto, quando eu fizer esses juros aqui PI, eu vou ter que o montante do período 1 ele vai ser igual a P, que é o principal inicialmente investido, né? Mais PI, que é os juros agora, obtendo P vezes 1 mais I. Só que agora, pessoal, os juros do próximo período vai incidir sobre esse novo valor aqui, que é o valor do montante. Então, agora a taxa vai incidir sobre esse valor aqui, P vezes 1 mais I. E esse aqui vai ser o meu juros do segundo período. E agora esse juro vai ser acrescido ao valor do montante anterior. Então, antes eu tinha P vezes 1 mais I, que foi o montante que eu encontrei anteriormente. Ele vai ser acrescido desse valor aqui do juro do segundo período, para obter o montante, né? Juros mais o principal ou montante anterior, no caso dos juros compostos. Colocando P em evidência, eu tenho P vezes 1 mais I ao quadrado. Esse vai ser o meu novo montante. Aqui está o novo montante. E, novamente, os juros agora do período seguinte vai ser a taxa vezes esse novo montante. De forma que o montante do período seguinte vai ser o valor do montante anterior aqui,
mais agora a taxa desse período atual aqui. Colocando P em evidência novamente, eu vou ter P vezes 1 mais 3. E aqui, novamente, a gente tem um padrão definido. Quando eu tenho S1, eu tenho um expoente 1. Quando eu tenho S2, eu tenho expoente ao quadrado aqui. Quando eu tenho S3, eu tenho expoente ao cubo. De forma que um Sn, ou seja, um montante genérico de um período qualquer, ele vai ser igual a P vezes 1 mais I elevado a N, observando o padrão anterior. E aqui, pessoal, a gente tem a fórmula dos juros acumulados, tá? Tirando o principal. Isso aqui foi feito da seguinte forma. Eu tenho os juros do período 1, juros do período 2, do período 3, do período N genérico. Observe que em todos eles eu tenho PI. Aqui a gente tem o PI, aqui a gente tem P vezes I, P vezes I, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Acontece que a diferença é que eu aumento, no caso, 1 mais I. Eu multiplico por 1 mais I para obter o próximo, tá? Então, eu tenho PI vezes 1 mais I, vezes 1 mais I de novo, para obter 1 mais I ao quadrado, vezes 1 mais I de novo, para obter 1 mais I ao cubo. Observe que o expoente, nesse caso dos juros aqui, ele é uma unidade menor do que a ordem dos juros. Então, um Jn qualquer, ele vai ser PI, né? P vezes I, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, uma ordem anterior ao dos juros aqui. Se eu fizesse somatório, pessoal, isso aqui é uma PG, porque eu sempre multiplico por 1 mais I. Uma PG em que a razão é 1 mais I. O somatório da PG ele é isso aqui, pessoal. Ele vai ser o A1, que é o nosso primeiro juros lá, PI, vezes a razão, que é 1 mais I elevado a N, que é o número de períodos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Uma razão 1 mais I, eu repito aqui, menos 1. Resolvendo isso aqui, eu obtenho essa fórmula aqui, que é a fórmula dos juros acumulados para juros compostos. Muito bem, vamos falar agora de taxa equivalente, pessoal. Como a gente viu anteriormente na taxa nominal, ela tem uma unidade temporal diferente do período de capitalização. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 12% ao ano no investimento, mas eu te cobro juros mensalmente, eu vou ter que fazer o cálculo da taxa mensal equivalente àquela taxa de 12% ao ano, porque os juros são cobrados mensalmente. Isso é a taxa equivalente, tá, pessoal? Então, para juros simples, como os juros eles são iguais em todos os períodos, eu vou ter o seguinte: num período maior, eu vou ter uma taxa igual ao número de períodos vezes a taxa do período menor. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 12% ao mês e eu quero o valor equivalente dessa taxa anual, eu vou simplesmente multiplicar essa taxa por 12. Porque um ano tem 12 meses e em cada mês foi cobrada uma taxa igual. Porque sempre os juros eles são iguais para juros simples, tá? Por exemplo, aqui, uma taxa semestral ela é igual a 6 vezes uma taxa mensal. Porque em um semestre eu tenho 6 meses e em cada mês os juros foram iguais. Basta multiplicar, então, pela quantidade de meses. Já para juros compostos, como a gente sabe, os juros eles são diferentes em cada período. Então, eu não consigo fazer essa multiplicação diretamente pela quantidade de períodos. Porque as taxas, ou seja, ou melhor, os juros eles são diferentes em cada período. Então, eu vou fazer da seguinte forma para calcular os juros compostos, pessoal. Eu vou igualar os montantes, porque a taxa equivalente é aquela que leva o mesmo principal a montantes iguais, mas considerando que os juros são cobrados em períodos diferentes. Ou seja, tem capitalização diferente. Então, aqui eu vou considerar que um montante anual, de uma taxa anual, né, cobrada anualmente, é igual ao montante de um juros mensal, um juros cobrado mensalmente. Para o mesmo principal, né? Então, vou ter P vezes 1 mais uma taxa anual, por isso um I maior aqui, porque o período é maior, elevado a 1 ano. É igual a P vezes 1 mais I elevado a 12, que é 1 ano também, só que em meses, né? Porque aqui eu tenho a taxa do período mensal. Então, eu cancelo P com P, que é o valor invertido inicialmente, que ele é igual. Eu vou obter isso aqui. Passando esse 1 para lá, subtraindo, eu tenho que o I do período maior, do período anual, ele é igual a 1 mais I elevado a 12, porque um ano tem 12 meses, menos 1. Então, de forma genérica, eu tenho que I ele é igual a 1
mais I elevado a N menos 1. Sendo o Izinho aqui a taxa do período menor, o Izão a taxa do período maior, e N a quantidade de períodos menores que cabem no maior. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa aqui anual e eu quero a bimestral, eu sei que um ano ele tem 6 bimestres, então esse N aqui vai ser 6, tá? Essa é a diferença da taxa equivalente em juros simples e em juros compostos, tá? Então, só como exemplo aqui, ó, em juros simples, uma taxa de 1% ao mês ela é igual a 12% ao ano, porque sempre eu vou ter 1% em cada mês no juro simples, né? Os juros são iguais em cada mês, né? Basta multiplicar isso por 12 para obter a taxa anual. Já em juros compostos, a taxa anual ela vai ser 12,68% ao ano. Isso aqui é a taxa equivalente a 1% ao mês em juros compostos, tá? Muito bem, vamos falar agora sobre o dinheiro no tempo. Uma coisa que a gente tem que ter consolidada na cabeça sobre a matemática financeira é que o dinheiro ele tem valores diferentes ao longo do tempo. Então, o dinheiro hoje ele tem um valor diferente daqui a 10 anos, daqui a 5 meses, daqui a 10 dias, por exemplo. No caso anterior, que a gente viu, quando eu faço um empréstimo de R$ 100 e pago no futuro com 120, esses 120 nada mais são do que os R$ 100 de hoje, mas com um valor equivalente no futuro. E quem faz essa ligação entre esses dinheiros em datas diferentes é justamente a taxa de juros, como a gente viu. Então, a gente diz que a taxa de juros é a ponte entre dinheiros que se encontram em datas diferentes. E justamente por isso também eu não posso comparar dinheiros em datas diferentes. Porque, por exemplo, se eu tenho um valor de 120 no nosso caso no futuro, ele equivale a R$ 100 no presente. Então, eu não posso usar aquele valor de 120 num cálculo que é feito atualmente, entendeu? Isso que quer dizer que não posso comparar dinheiros em datas distintas. E a matemática financeira, pessoal, ela vai fazer essencialmente essa transição entre dinheiros em datas diferentes por meio da taxa de juros. E essa transição ela vai ocorrer basicamente entre 4 elementos, né, que é o nosso valor principal, que a gente já viu, o nosso valor futuro ou montante, a série uniforme, que são as prestações, ou a série em gradiente, que tem um crescimento gradativo, né, uniforme. A gente vai ver cada uma delas agora. Então, o principal, como a gente viu, ele é o valor atual, que é investido, né? O valor na data de hoje, na data zero. O montante é o nosso valor futuro, né? O valor do principal acrescido dos juros no período, né? Submetido àquela taxa de juros. Então, aqui um valor no futuro. A série uniforme ou prestação, né? É um valor constante, um valor uniforme, pago periodicamente. Um valor nominalmente igual que é pago todo mês, toda semana, todo ano, etc. E a gente tem a nossa série gradiente, né? Que é um pagamento que ele é feito de forma gradativa. Ele tem um crescimento em cada período. Por exemplo, como a gente viu no slide anterior, a série uniforme ele é um valor fixo que é pago todo mês. Na gradativa, ele é um valor fixo que é acrescido em cada mês. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho um pagamento de R$ 100 no primeiro mês, no segundo R$ 200, no terceiro 300, ou seja, um pagamento crescente. Pode também ser decrescente, mas é um desembolso gradativo, tá? Essa é a nossa série gradiente. Então, como a gente viu, na matemática financeira, a gente vai fazer a transição entre esses elementos, que são os 4 principais elementos do que a gente chama de pirâmide de equivalência. A gente vai aprender a transferir um valor atual para um valor futuro, ou seja, verificar quanto esse valor atual equivale daqui a 10 anos, por exemplo. Transferir, por exemplo, um pagamento em prestações, aqui R, digamos, de 12 vezes para um pagamento de uma vez só no dia atual. Então, claro que vai ser um valor menor. A gente vai aprender a fazer essa transferência entre todos esses elementos aqui do que a gente chama de pirâmide de equivalência. Finalizando, essa aqui é a nossa notação algébrica do fluxo de caixa, pessoal. Ela vai ser feita por esse fator de conversão de um tipo de elemento para outro na pirâmide de equivalência, tá? Então, por exemplo, se eu quero transferir quanto vale uma prestação de 12 vezes para um valor atual, eu vou multiplicar aqui a prestação, digamos que é uma prestação de R$ 100 mensais,
eu vou multiplicar pelo fator que vai converter essa prestação R, então o fator de R para P, para um valor atual, ok? Isso eu vou colocar quantos meses são, ou quantos anos, quantos períodos são e a taxa de juros que está submetida a esse investimento. Isso aqui é a nossa notação algébrica, que a gente vai pegar mais prática nos próximos módulos, tá? Então esse é o término desse módulo 1, espero que tenham gostado e aguardo vocês lá no módulo 2 do minicurso Tópicos de Engenharia Econômica.